Olá, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, sejam com todos que passarão a ouvir e a contemplar esse áudio. E aqui estou trazendo mais uma meditação sobre a nossa vida, uma cosmovisão diferente de vida que nos ensina a imitar Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo nos exortou isso, de sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, a imitação de Cristo e o desprezo de todas as vaidades deste mundo só nos trazem benefícios, porque a vaidade ela é avassaladora, ela extrapola os limites da legalidade do homem e nos leva a uma vida de discordância, nos leva a uma vida de contramão, de andar na contramão de Deus, né? E por isso que a gente tem que ter muito cuidado, parar para fazer uma parada para pensar, se alimentar da palavra de Deus, né? Porque no livro de João, capítulo 8, versículo 12, nosso Senhor diz: quem me segue não anda em trevas, né? Então, se você é um seguidor, um discípulo e um imitador de Cristo, você não vai andar nas trevas, ao contrário, você terá a luz da vida, você atrairá para si o amor de Deus, as suas bondades, as suas misericórdias. Então, se estas palavras de Cristo, que diz: quem me segue não andará em trevas, se estas palavras de Cristo, que nos exortam a imitarmos sua vida e costumes, se verdadeiramente quisermos ser iluminados e livres de toda a cegueira de coração, né? Então, as palavras de Cristo nos exortam a gente deixar a idolatria de lado, deixar o egoísmo de lado, usar mais a razão do que a emoção, né? Para sermos iluminados, para sermos livres de toda a cegueira do coração, porque a palavra de Deus diz que o coração é enganoso e só quem conhece é Deus. Muitas vezes a gente pensa que se conhece, mas não se conhece, dependendo da ocasião, da circunstância. E muitas vezes a pessoa perde o seu controle emocional e extrapola, né? Então, que a gente fique atento para isso, porque são as palavras de Cristo que nos exortam a imitarmos a sua vida. Ele é o padrão para todos nós, né? Jesus andou de tal forma nesse mundo, demonstrando como um verdadeiro cristão se comporta na face da terra. Então, verdadeiramente, se quisermos ser iluminados e livres de toda a cegueira do coração maldoso e traiçoeiro, temos que ser o imitador de Cristo, buscando a perfeição e a santidade. Então, seja, pois, nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. Como eu disse, ele foi o padrão e continua sendo e sempre será o padrão para todos nós. A doutrina de Cristo excede todas as doutrinas dos santos, e quem tiver o seu espírito há de encontrar o maná nela escondido. Acontece, porém, que muitos, apesar de ouvirem a miúde o Evangelho, pouco fervor experimentam, porque não possuem o Espírito Santo de Deus a lhes guiar, a lhes aquecer, a lhes dar o refrigério e a paz que tanto precisamos. Quem quiser, pois, compreender e saborear toda a plenitude das palavras de Deus e das palavras do seu Filho Jesus, deve esforçar-se em conformar com ele toda a sua própria vida
Então pergunto, que nos aproveita discorrer profundamente sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se não somos humildes o suficiente e assim desagradamos esta mesma Trindade? Na verdade, não são palavras sublimes que fazem o homem santo e justo. Não. É a verdade virtuosa que o torna agradável a Deus. É o conhecimento da palavra de Deus que nos leva para o equilíbrio e assim passamos a andar de acordo com a palavra de Deus, alegrando o seu coração. Por isso, eu prefiro sentir compulsão a saber toda a definição, né? Ou seja, se você conhece a palavra de Deus e não é praticante, então de nada proveito tem nesta terra. Se a gente soubesse de cor toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que nos serviria tudo isso sem o amor e a graça de Deus? Não é verdade? Então, meditemos desta forma na palavra de Deus, meditemos nessa forma como andar na direção de Deus, como agradar a Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, o rei Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, ele diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Essa é uma grande verdade, né? Nós sabemos que a vaidade hoje ela é uma coisa muito aflorada na vida dos homens, né? Quando eu falo dos homens, estou me referindo ao gênero humano como um todo. A suprema sabedoria consiste em você entender o reino dos céus pelo desprezo do mundo, ou seja, quando você descobre o tesouro que lhe aguarda no porvir, você passa a desprezar as coisas do mundo. As coisas do mundo perdem praticamente o significado, elas deixam de ser atraentes para nós, principalmente no tocante à vaidade. Então, vaidade é, pois, a gente amontoar riquezas perecíveis e nelas pôr a nossa confiança, né, como muitos fazem. Trabalham, juntam dinheiro, sofrem, enriquecem às vezes, mas quando chegam lá, estão estagnados e não desfrutam quase nada de tudo que amontoou, né? Isso sem falar no risco que corre de os roubadores virem e roubar, né? Como acontece muito, a gente vê muito hoje isso aí. Então vaidade é também a gente ambicionar honras e desejar posições de destaque. A gente vê muito isso dentro das igrejas, as pessoas brigando umas com as outras, lutando, tentando passar o outro para trás, porque ambiciona honra e destaque, né? Procura sempre estar na posição de destaque. Vaidade também é seguir os apetites da carne e desejar aquilo pelo que depois será severamente castigado. Também vaidade é desejar longa vida, não cuidar que ela seja boa, né? Isso acontece muito na vida dos homens hoje. Então, também vaidade é preocupar-se só com a vida presente e não prever o que há de vir depois. Ou seja, as pessoas não se planejam, elas estão levando uma vida tão translocada que não param para pensar, para analisar, para ver o que está prejudicando, para ver o que está na balança, o que pesa mais para um lado e para o outro. As pessoas não estão nem aí mais para isso. Vivem translocadamente. Então, vaidade também é a pessoa amar o que não, aliás, o que tão depressa passa, e não demandar pressuroso a felicidade que sempre dura. Ou seja, a gente ama muitas vezes as coisas passageiras, né? Os passatempos passageiros, as alegrias passageiras, que eu não chamo de alegria, os momentos de euforia. A gente se dedica muito a isso, busca muito isso, se prende muito a isso,
E, no entanto, são coisas passageiras, porque a felicidade que sempre dura e durará é a que nos espera na vida eterna com Deus. Lembremos-nos com frequência do Provérbios, que nos diz em Eclesiastes 1:8, que nos diz: os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Essas são as duas portas hoje que levam o homem à derrota, à destruição, ao fracasso e à humilhação, né? Então procuremos, pois, desviar nossos corações das coisas visíveis e transportá-las às invisíveis. Façamos isso em nome de Jesus. Porque os que seguem a própria sensualidade mancham a sua consciência e perdem a graça de Deus. Tão simples assim a gente ver e analisar dessa forma. Não existe nada que a gente possa fazer a não ser, hoje, nos dias de hoje, buscar a presença de Deus, se achegar a Deus enquanto é tempo, né? Buscar Ele enquanto é tempo, porque nós sabemos que as coisas estão afunilando para ir de mal a pior. É um momento, cada dia que passa a gente vê as coisas piorando, o ser humano mais complicado, o ser humano mais aborrecido, mais estressado. Isso tem causado muitos conflitos entre o gênero humano, porque as pessoas perderam a capacidade de amar, perderam a capacidade de serem resilientes, não têm mais paciência, não param para pensar, nem tampouco se analisar e nem se cobrar, né? Não fazem um autoanálise, não se examinam mais, e assim vão seguindo translocadamente para o abismo, indo de mal a pior, e não enxergam isso. Então meditem nessas palavras, que Deus em Cristo nos abençoe. Medite muito nessas palavras, porque nós temos que ser analista de nós mesmos. Temos que nos examinar a nós mesmos, para que não sejamos réu de juízo, como diz a palavra de Deus. Então que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê daqui para frente dias melhores. Que a graça de Deus seja abundante em nossas vidas. O amor, a bondade, a misericórdia de Deus seja abundante em nossas vidas. Fiquem com Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus.